Olá para você, está começando mais um podcast Cultura na Mesa, comigo Beatriz Prio, e hoje nós vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre livros com o Geilson Ambrósio, que é escritor, também jornalista, mas segue agora na carreira como escritor. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Beatriz, minha amiga de longa data, né? Para quem não sabe, eu e a Beatriz começamos a trabalhar juntos lá na TV Universitária da UFRR. Então, estou muito feliz aqui, não só como um entrevistado, mas como um amigo que acompanha o seu trabalho ali. Crescemos juntos. Agora você foi longe, hein? Que é 2013 isso, gente, mas já faz um tempinho. Mas eu fico muito feliz também, Gils, porque assim, eu vejo a sua trajetória também, né? A gente se formou juntos, inclusive, então tem muita história para contar. Aliás, nós estudamos juntos, né? Tem muita história para contar do que aconteceu e agora ver você como escritor, né? Então Isso. é uma delícia também ver essa sua área desbravando, né, essa nova Isso. área. E eu queria que você contasse, na verdade, como que tem migrado, né? Como é que sai, né, de um trabalho mais jornalístico, que é a sua área, para um trabalho agora enquanto escritor, como que veio, né, esse desejo no seu coração? Então, assim, a gente começamos a trabalhar juntos, né? Lá em 2013, lá na Rádio 2013. 13. 13, né? Mais ou menos nessa época. E aí o que acontece, Bia? A gente escreve muito o factual, né? A gente escreve muito a notícia, é aquele o que, quando, onde, porquê. Então a gente já sabe que é uma forma pronta. E a gente bota aquilo na nossa cabeça e fica aquele formato. Então você imagina que na minha cabeça eu trabalhava de um jeito, trabalho dessa maneira há muitos anos, mas tinha aquele texto literário, aquele texto poético, batendo, martelando. Mas como que eu vou tirar aquilo se como eu escrevo é só jornalístico, né? Então isso ficou na minha cabeça por muito, muito, muito tempo mesmo. Assim, sempre tive as ideias, sempre tive os textos poéticos nas minhas redes sociais, mas no trabalho era o texto jornalístico. Então não tinha, era um conflito de interesses, digamos assim, não tinha como fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí realmente veio um start inicial, Bia, que mudou mesmo, foi quando eu tive um trabalho jornalístico de fazer uma revista. Quando eu comecei a coletar informações históricas, informações de 10 anos atrás, fazer um começo, um meio e um fim, contextualizar, botar personagens de programas, das pessoas que foram beneficiadas pelos programas. E aí quando eu concluí essa revista, que teve um começo, meio e fim, e muita coisa eu tive que, não que criar da minha cabeça, mas organizar dentro da minha cabeça, porque não tinha nada já pré-elaborado, alguma referência, aquilo abriu minha mente. Opa, eu consigo fechar uma história e não precisa ser um factual, não precisa ser sobre a realidade em si, né? Então aquilo me mudou e falei assim, eu acho que eu consigo escrever um livro agora. E aí, como tu falou, né? Existe isso do conflito de interesses. Como que eu vou migrar de uma área para outra? E de fato é isso, é migrar. Atravessar um campo, atravessar uma fronteira e ir para um outro lado onde eu também tenho que conhecer. Então eu comecei a ver entrevistas de escritores, fazer cursos de escrita criativa, como eu sei que você também já fez. Então isso foi muito importante e está sendo importante também, porque não é um processo que já acabou. Pelo contrário, só começou e eu vou ter que estudar muito ainda. É um processo, né, de aprendizado de novo, mas é um processo que eu acho que tem sido muito gostoso para você, Muito, né? muito. Eu, inclusive, antes de lançar, a gente tem um livro aqui que ele lançou recentemente, que é o Lírio de Natal, um livro infantil, a gente vai já falar dele. Mas antes de você lançar o livro, você também participou de um outro livro de poemas, de poesia. Isso mesmo. Eu trouxe até aqui para vocês, né, para vocês verem. O primeiro texto mesmo publicado, Bia, foi nessa antologia Conexões Poéticas. Antologia são vários textos de vários autores reunidos no livro. E aqui nessa editora, Lura Editorial, eu publiquei um livro chamado Camisa Passada. E aí essa foi minha primeira publicação, né? Camisa Passada. E aí então eu comecei a estudar um pouco mais, né? Me aprofundar um pouco mais. E aí essa mesma editora, Bia, lançou uma outra antologia chamada O Jardim Encantado. Também contos e poemas, só que uma temática jardim. E aí, quando eles botaram essa proposta do jardim, aí tem uma história sobre o jardim da minha mãe. Será que eu consigo encaixar dentro desse livro, né? E um conto, ele é um romance como se fosse pequenininho, curto, né? É um romance curto, então pode ter ficção ou não, pode imaginar além do que pode escrever ou não. E aí eu escrevi esse conto
E essas foram minhas 2 publicações, 2 textos. Mas sabe quando bate no coração, esse livro aqui ainda não é meu? Eu só faço um pedacinho, uma participação especial, né? Só faço uma participação especial. E aí eu comecei, não, Gilson, acho que temos que começar a pensar em uma coisa só sua, né? E aí a própria editora me mandou mensagem. Eles leram o conto que eu mandei, o Lírio de Natal era um conto inicialmente, e quando eu mandei pra eles, eles falaram assim: "Olha, tá todo mundo aqui emocionado na editora. Todo mundo aqui leu e se emocionou. O que você acha da gente trabalhar um projeto para transformar isso num conto, num livro infantil, mas também para adulto, né?" Aí eu, poxa, interessante. Que bom que vocês emocionaram, né? Ou choraram. E aí eles falaram, vamos trabalhar? Eu falei, vamos fechar essa parceria aí. Então tá bom. E aí a gente começou. Tanto que esse livro, Bia, ele demorou mais ou menos 1 ano. E aí eu vim... A gente, quando trabalha no jornalismo, a matéria tem que sair em 15 minutos, né? Tem que sair em meia hora, em 1 hora. No máximo. No máximo, estourando. E quando foi para fazer um conto de um livro infantil, foi 1 ano, porque você revisa a escrita, você... lapida literalmente, e a ilustração também, e a capa, como que vai ser a capa. E aí eu passei 1 ano nesse processo, e aí finalmente agora nesse mês de maio finalizou, e agora de maio para junho a editora conseguiu concluir e me mandar os primeiros 50 exemplares. Nossa, e voltando só um pouquinho eu esqueci agora, Camisa Passada. Deixa eu só li achar. quando você, inclusive, compartilhou nas redes sociais o texto. Isso. E eu li aquilo ali, ficou marcado, né? Porque realmente o Jesus, ele tem uma habilidade, um talento nato de tocar os nossos corações com as palavras. Eu acho que não tem outra forma de dizer isso. E eu queria que você lesse um pedacinho. Achou aí? Achei. Antes só de... A Bia, ela foi longe mesmo agora. Eu tô indo longe, ela vai longe. Esse poema, esse texto inicial, eu tava em Manaus a trabalho. Eu tinha saído de um evento a trabalho, então tava todo de social, né? E eu tinha uma tarde livre, né? E aí eu falei pros meus amigos, gente, vamos almoçar na praia? Vamos almoçar ali de frente pra praia, ali na área da Ponta Negra? Aí eles, mas a gente tá de roupa social, isso nem... vai ficar incômodo. Eu falei, não, gente, a vida não é isso não tem como... A vida não vai deixar a gente voltar em casa, trocar de roupa... E pra praia não, a gente tem que estar lá com a roupa toda amassada, vai estar amassada mesmo, é roupa social, vamos lá e vamos ficar na praia. E aí quando eu tava nesse lugar, que eu falei assim, gente, a vida não vai me permitir passar roupa pra eu ir pra ocasião. Eu vou ter que ir com ela bagunçada pra ocasião, e se eu não for, eu perdi ela. Foi aí que eu lá na praia, olhando o Rio Negro, ali do Rio Amazonas, né, o hotel e tal, falei, vou escrever. E escrevi assim, 5 minutinhos, né, veio na cabeça, uma inspiração literalmente... E publiquei. E aí as pessoas, gente, que palavra, né? As pessoas, rapaz, sempre acertando nos textos. Aí eu vou ler aqui pra vocês. Camisa usada. O tempo passa e passa por cima da vida, por isso me amarroto, me desdobro pra ser usado. Viver é ser desgastado. Quero ir parar num brechó, viver sem dó, remendar meu tecido pele com linhas de vivências, mesmo que a fina agulha cause a dor do transpassar. Aceito ir em toda esquina, ser o traje da padaria. Só não aceito ficar guardado num cabide empoeirado, esperando jantar à luz de velas, ou à meia-noite da virada. Por isso me queimo, me rasgo, vivo, mas não me passo. Pô, não fez finalzinho. Eu me queimo e me rasgo, que eu falei, meu Deus. Tô colando na alma. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. E é a nossa vida, né? Nosso dia a dia. Isso. E realmente veio em 5 minutos esse texto, assim, a inspiração? Veio assim, o começo, na verdade, que eu fiz esse núcleo inicial, né? E quando eu fui publicar para a editora, eu tive que aumentar, né? Que eles pedem um pouquinho mais. E aí eu aumentei. Mas aí, que nem eu tô falando, né? A gente eu tive esse start inicial, e aí depois a gente vai refletindo na vida, Bia. A gente, às vezes, tem aquela roupa que a gente só usa no Natal, aquela roupa que a gente só compra pro Réveillon e só usa naquela data específica. E às vezes... a gente não sai porque não tem uma roupa. Eu fiquei pensando muito nisso, na analogia, né? Eu falei, poxa, abrir o guarda-roupa, pegar a primeira coisa que tem e ir embora pra rua. Então foi isso, né? E eu acho, Bia, que a gente como um ser humano, a gente, principalmente nesse tempo atual, a gente é ensinado a se impressionar com coisas grandes, sabe? Só se for uma roupa de cara, uma Gucci da vida, né? A gente é impressionado, a gente é ensinado a se impressionar com coisas grandes. E eu tenho feito um exercício de olhar para minha casa, para o meu guarda-roupa, para o meu quintal e me impressionar com as coisas simples.
E é aí que está a felicidade da gente, olhar para o que a gente tem ao nosso redor e ver beleza naquilo, ver poesia, ver reflexão e ver ensinamento. Não olhar alguém que está em Dubai, num prédio caro, esse venceu na vida e esse está vivendo uma vida linda e poética. Não, a gente dentro do nosso quintal, da nossa casa, a gente vive uma vida maravilhosa e poética também. Eu acredito muito nisso também, assim... Meus pensamentos também são poéticos nesse sentido, Jesus. Bora lançar o livro. Me inspira a escrever o Bora livro lançar também. o livro. Mas aí tem uma história que acho que mexe muito com o seu coração também, que é sua mãe, né? Isso. E eu queria que você contasse, porque eu acho que ela é uma... Além de outros autores, livros que você lê, mas acho que ela é uma das suas maiores inspirações, até porque você compartilha muito nas redes sociais sobre ela também. Então, a gente estava até ali anteriormente falando de terapia, né? E quando eu paro para pensar na minha casa, né? Eu sempre vi minha mãe lendo a Bíblia. Então, assim, uma das grandes referências da minha infância, de 8 anos, 7 anos em diante, é ver minha mãe na sala, na cozinha, na mesa, lendo a Bíblia. Então, a minha primeira referência como leitor foi essa. E quando você participa de igreja, né, essas coisas, tem um livro para criancinha, né? Tem um livro para juventude, tem um livro, vai dependendo da idade. E eu comecei a ser inserido nesse mundo das letras, do texto e do sentimental e da fé a partir da minha mãe. Então hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que a leitura não é algo inato meu, que nasceu da noite para o dia, é uma construção lá de trás. E aí também tenho a importância da minha irmã mais velha, que quando eu era criança, ela era professora, né? Ela fazia aquele módulo onde você estuda o ensino médio e fazia um curso de pedagogia, o magistério. E aí ela também tinha, né, ali os livros de lendas e tudo mais. Então foi ali que começou essa paixão pela literatura. Minha mãe e minha irmã foram as pessoas que me botaram dentro das palavras e dentro das páginas. E aí, conforme o tempo foi passando, Bia, minha mãe sempre foi essa leitora da Bíblia, né? Mas como um ser humano, e eu acho que por ler muito a Bíblia, ela foi um ser humano assim incrível, de ler os Eclesiásticos, de ler os Salmos, de ler os Provérbios, e ser uma mulher muito sábia. Então minha mãe foi essa inspiração de sabedoria, de ler a Bíblia e falar, meu filho, quando Deus fala de humildade, é humildade mesmo, de se botar num lugar menorzinho, eu sou só isso mesmo. Então ela me ensinou tudo isso através da leitura da Bíblia, mas também da leitura de interpretação de mundo que ela tinha. Da vida, né? Isso, ela não pegava ali a Bíblia e lia apenas. Ela interpretava e aplicava isso no dia a dia dela. E aí foi esse ser humano incrível, a gente sofreu bastante, ela sofreu muito violência doméstica, muito violência psicológica, abandono. E mesmo diante de tudo isso, Bia, minha mãe nunca foi uma mulher que desistiu de sorrir. Minha mãe sempre continuou sorrindo. Isso veio até quando ela também teve o câncer de mama, e foram 4 anos de luta, de tratamento, porque quando foi descoberto o câncer, não foi onde você podia fazer um tratamento para reverter, já era tratamentos paliativos, você só ia fazer para durar um pouco mais ali o tempo de vida dela. E mesmo nesses 4 anos, Bia, minha mãe assim era incrível, assim, inclusive isso vai ter que ir para uma outra obra, porque, por exemplo, eu acordava de madrugada, ela já bem dodói, né? Falava assim, mãe, de manhã cedo, vamos acordar pra tomar café? E ela não se mexia, né? Eu falava, mãe, bora tomar café. No susto ali. Aí aí ela, peguei vocês. Eu falei, mulher, avisa a gente. Eu não, quero que vocês me achem geladinha na cama. Ai, que eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso. Ela levando a vida com humor. Ela levando na brincadeira, que eu ficava assim, mulher, tu tá brincando com coisa séria. Foi matar do coração antes da senhora ir embora. Eu sei, você tá brincando com coisa séria. E aí é essa alegria e esse humor que fez ela durar 4 anos, né? A gente acha que quando uma pessoa tá com câncer e já em estado paliativo ali indo pro final da vida, às vezes a gente acha que só a fé, só a resiliência, só a esperança são os sentimentos que vão ajudar você a continuar um pouquinho mais. Mas a mãe me mostrou que o humor, que a graça, o sorriso, a diversão, ela é um instrumento assim poderoso, sabe? Ela muda assim a situação no momento ali, tô triste, agora eu tô sorrindo por causa de uma graça. Então ela me ensinou isso. E aí foi além de tudo isso, Bia, assim, só terminando de responder sua pergunta, além de eu ver a minha mãe sendo essa leitora da Bíblia, ela era uma ótima jardineira. Então minhas primeiras lembranças é minha mãe me dando um ciscador para eu varrer o quintal enquanto ela mexia nas plantas.
E minhas últimas lembranças dela, enquanto ela tinha vida com saúde, foi essa também de mexer nas plantas e no jardim lá de casa. E aí foi a partir desse contexto ela faleceu em 2022, dezembro de 2022. E se passaram 3 anos mais ou menos, 3 anos mais ou menos. E aí eu consegui expressar um pouco do que foi ela, um pouco do que foi esse jardim e um pouco do que foi o processo do luto para chegar nesse livro, O Lírio de Natal. Porque eu quero que as pessoas sejam tocadas, né? Que elas leiam assim, poxa, tenho minha mãe ainda, tenho que fazer valer a pena, né? Ou quem já perdeu sua mãe ou seu pai, senti um abraço lendo esse livro. Então foi mais ou menos esse o objetivo do livro. E você pode me cortar, viu, Bia, que eu falo demais. Não, eu acho ótimo, eu gosto de ouvir realmente as pessoas, além de perguntar, né? Então, só para entender, Sim. O livro, O Lírio de Natal, retrata um pouco dessa vivência com a sua mãe, desse jardim. Isso. Dando spoiler já para quem está ouvindo. Não tem problema não. Mas as palavras e o jeito que você conta só lendo o livro, só né? lendo. O livro, ele conta, na verdade, esses últimos momentos da minha mãe, enquanto ela tinha energia física para cuidar do jardim. E a gente viu ela cuidando do jardim, ela chamava a gente para cuidar do jardim. E após o falecimento, esse jardim onde ela não mais estava ajudou no processo de cura da gente enquanto pessoas que passávamos por luto. Então é esse o resumo da história, né? As pessoas vão entender um pouco do antes e um pouco do depois. E esse jardim está no meio e essa mãe, esses 2 filhos estão no meio. Eu tenho até medo agora de ler, porque talvez eu chore também, porque eu já estou me identificando um pouquinho com a história, que eu também vivo também um pouco dessa realidade, mas é muito bonito ver como você fala da sua mãe, né? Com esse brilho no olhar, com essa certeza de que ela viveu e se entregou e você também se entregou para viver os últimos momentos com ela. E eu acho que é um processo realmente de transformação, né? De usar a dor para trazer algo bonito para o mundo, que é um livro, né? Um livro, isso mesmo. Inclusive, você estava contando nos bastidores que já entregou algum desses exemplares. Já. Como é que tem sido a reação das pessoas que estão lendo? Então, as pessoas, elas, assim, claro, né, que elas têm um amigo para prestigiar, né? Elas têm... Eu mesmo. Elas têm um amigo para prestigiar. Isso já é muito legal. Eu quero um livro. Na verdade, por mim, eu dava, eu distribuía de graça, né? Mas teve um investimento, teve um custo e tudo mais. Mas assim, as pessoas estão pegando esse livro, muitas delas só sabem que eu falo um pouco da minha mãe nas redes sociais, né? Mas quando elas pegam para ler, amiga, elas me mandam mensagem, olha, como é um livro infanto-juvenil, é para criança, elas chamam os filhos, vamos ler um livro que eu comprei. E elas leram esse livro, e ao terminar a leitura, amiga, elas falam que os filhos estão chorando, que os maridos estão chorando, que elas estão com os olhos marejados. E são poucas palavras, Bia. Não é um livro grande, é um livro assim de 5 blocos de texto. Você imagina o poder que tem de tocar a pessoa. E elas falam, a gente terminou chorando. Parabéns e parabéns também, Geilson, por manter viva sua mãe de uma forma ou de outra. Você mantém ela viva. Eu tô conhecendo sua mãe. Nunca vi ela. Nunca nem acompanhei quando comecei a te seguir agora. E eu tô conhecendo sua mãe. E isso pra mim me traz uma alegria, Bia. Eu falei, gente, minha mãe tá viva. Minha mãe tá viva, elas estão conhecendo. E era isso que eu queria... Quem me conhecia... Uma memória, um legado. Quem me conhecia, que sabe ali meus tempos quando a gente cuidava dela, eu levava minha mãe pras festas. Falava assim, amigo, tem um cantinho aí? Tem. Mãe, a senhora quer ir? Quero. Tem uma feijoada, amigo. Amigo, tem um lugarzinho aí pra ela ficar descansando? Tem. Quer ir, mãe? Quero. Vou. E as pessoas quando... tô levando minha mãe, ela tá um pouco dodói. E quando chegava lá, que minha mãe começava a conversar e brincar, as pessoas saíam assim, gente, como eu estaria jogado na minha cama esperando a morte chegar, ela tá aqui rindo e brincando. Falei, pois é, gente, é por isso que eu gosto que vocês conheçam ela, que vocês saem transformados só no contato com uma pessoa. E aí ela faleceu, infelizmente, mas esse livro é uma forma de mantê-la viva e das pessoas conhecerem ela de um jeito que eu conheci, bem íntimo, né? Um legado, uma história que ela deixa mesmo. Inclusive, esse start também, eu acredito que tudo está ligado e conectado às nossas experiências, às nossas vivências, e você tem reforçado isso. Mas esse start também de, assim como ela deixar uma história, deixar um legado, o se tornar escritor, o buscar essa escrita também, parte desse sentimento de
passar por essa vida, né? Por essa breve vida que nós temos e deixar essa história, esse legado, a sua vida, né? Como exemplo para outras vidas também? Então, eu acho que eu vou abrir uma coisa bem íntima mesmo, assim, da minha família, que 1 ano depois que a minha mãe faleceu, a minha irmã engravidou. E minha irmã, enquanto estava grávida, eu sonhei com a minha irmã e com a minha mãe segurando o bebê no jardim lá de casa. E no sonho, o Kalel, né, o meu sobrinho hoje, eu já vi ele com os cabelos encaracolados, grandes. Não dava ali pra saber se era uma menina ou um menino, sabe? Tinha um cabelo meio grande, mas não era, né? E eu acordei e falei, gente, eu sonhei com a mãe segurando teu filho lá no jardim. Aí ela, para, eu vou chorar. Ela, para, eu vou chorar. Eu falei, não, é sério, eu sonhei. E aí era branquinho e dava pra ver que o cabelo era meio encaracolado, assim, meio grande. Não sei se é menino ou menino. E todo mundo chegava pro Kalel, quando ele era menor, e falava assim, é menino ou menino? Não, é menino. Ah, porque o cabelo é grande, encaracoladinho e tal. Não, mas é menino e tal. Ah, tá bom. E aí, qual o objetivo, principalmente desse livro, Bia? Não é só deixar uma história pro mundo, mas é que o Kalel, quando ele cresça e ele aprenda a ler, e ele aprenda a interpretar tudo, os sentimentos, que ele leia e ele conheça a avó dele. Sabe? Ele leia e olha assim, ah, essa era minha avó? Sim, essa era minha avó. Sem eu precisar estar contando, né? Sem eu precisar estar lá falando. Eu posso estar trabalhando em outro lugar, em outro estado, eu não vou ter essa oportunidade de contar para ele. E eu sei que esse livro é essa ferramenta. Então, essa mesma ferramenta de deixar algo pro Kalel é de deixar pro mundo também, para as pessoas, né? Para as pessoas lerem e falarem assim, gente, como é lindo, né? Tá nessa vida, ter uma mãe que amou a gente, ter uma mãe que teve... Qual filho aqui que não tem uma mãe que cuida de um jardim, que não molha uma planta, que não briga? Olha a planta, menino. Ou que, né, tá na rua, filho, eu posso pegar aquela planta ali? Vamos catar aquela planta? Né? Qual filho e mãe não tem isso, sabe? Então esse livro é para todo mundo mesmo. Todo mundo vai se identificar e vai ler e vai se emocionar, porque toda mãe é uma flor, toda mãe é uma rosa, toda mãe tem um jardim e todo filho precisa também, Bia, ter uma noção de amar sua mãe de verdade. A gente, como filho, a gente ama muito nossa mãe porque ela ama a gente. Então a gente sente uma obrigação, mas amar de verdade, sem pensar em nada, sem pensar se é Dia das Mães, sem pensar se é final de ano, sem pensar se é Natal, e mesmo num domingo. Mãe, quero tomar um café com a senhora, vamos tomar um café? Vamos! Ai, mãe, minha semana foi assim, mãe, eu amo a senhora é a mulher mais importante da minha vida. É isso que eu quero que os filhos leiam e sintam essa vontade. Cara, eu amo minha mãe demais. Eu tô aqui já emocionada. Eu tô ficando sem palavras. Porque realmente, eu tô me identificando com tudo que você está falando, porque na minha vida vivi eu e minha mãe, né? Então nós duas contra o mundo, digamos assim. Não contra o mundo, mas vivendo nesse contra mundo. Contra o mundo. Vivendo nesse mundo, né? Mas assim, até falando da literatura, Geilson, você é um leitor, né? Inclusive que compartilha nas suas redes sociais também muitas dicas de leitura, indica livros. O que essa leitura também, esse consumo pelos livros, pelas páginas, como você falou que sua mãe te incentivou, a tua irmã também te incentivou, também te ajuda a ter essa visão, essa percepção de vida, né, de mundo, até chegar a se tornar esse escritor também que está se tornando. Vamos lá. Eu trouxe até... Eu nem imaginei como ia ser a entrevista, né? Falei assim, vou levar umas coisas que eu acho que é importante... uns livros que eu acho que é importante para conseguir contar. Eu tenho um livro aqui chamado A Farsa de um Papillon. Esse é um livro roraimense, de um jornalista daqui, Platão Arantes. Ele escreveu um livro sobre uma versão da história de franceses que fugiram da prisão na Guiana, atravessaram ali na região de Normandia, por isso que Normandia se chama Normandia, porque teve esses prisioneiros franceses que fugiram para lá, e um deles foi para o Surumum, onde hoje é a Raposa Serra do Sol. Minha mãe é desse lugar da Raposa Serra do Sol, e lá esse escritor compartilhou esse livro. Esse livro, ele é tão velho, ele é bem antigo, e o jornalista daqui, ele está registrado em 93, no ano de 93. Esse livro tem a minha idade. A nossa idade. E ele está na minha casa desde quando eu era criança. Então, quando eu ia lá na estante, eu via esse livro. Eu olhava assim, interessante, né? Mas nunca li criança. E depois peguei. Então, assim, quando eu falo não só da Bíblia, mas dentro da minha casa, esse livro está comigo antes, junto comigo. Chegamos juntos praticamente. E eu comecei a desenvolver o gosto
pela leitura, não só consumindo, mas já vendo livros, né? Então, por isso que eu falo para todos os pais, meu filho não gosta de ler, mas só bota o livro já na frente dele, criança, adolescente, que quando ele crescer aquilo não vai ser algo distante da realidade, né? E aqui, Bia, eu tenho outro livro que eu li muito no ensino médio, de um autor chamado Balzac. Esse autor tem, acho que mais de 100 obras. Todas essas obras dele é uma mesma história, onde um livro, uma artesã é a personagem principal, em outro livro, a irmã dessa artesã é a personagem principal, em outro livro, a artesã e a irmã só surgem de passagem, mas o personagem é o morador da outra rua. Então, assim, eu comecei a me interessar de fato pela literatura com esse escritor francês do século 17 e 18. E meus professores, naquela época, eu li tudo que estava na biblioteca, e quando acabou, eu fui numa livraria e consegui comprar mais livros dele. E aí, quando eu chegava na biblioteca, a senhora que trabalhava, você já leu? Já. Ela, rapaz, você lê muito, não é normal. Falei, porque né, eu não tenho muito o que fazer na vida, eu só estudo, não vou passear, não ando em nada, então vou ler. E ela me indicava os livros. Então, assim, é uma construção, como você falou, Bia. Ali eu, criança, vendo os livros na estante da minha mãe, vendo minha mãe ler a Bíblia, chegando no ensino médio, consumindo os livros da biblioteca da minha escola, saindo do ensino médio, indo para a universidade, consumindo mais livros. E aí, esse consumo me ajudou a ter uma bagagem, de fato. Não, assim, eu acho que muita gente tem um sonho de ser escritor, muita gente tem um sonho de escrever, e eu acho, Bia, que todo mundo tem uma história incrível para contar. Só que falta a ferramenta. Falta ali os instrumentos. E esses instrumentos só é através de muita leitura e de muita escrita. E é isso que eu estou fazendo agora, lendo muito mais, aprendendo muito mais, para daqui 1 ano, daqui 6 meses, entregar uma outra obra, também um livro infanto-juvenil, são 2, já estou escrevendo, já estou começando. Isso. Quero que um seja regional, quero que vá para as escolas, porque, Bia, a gente lê muito. Todo mundo conhece O Pequeno Príncipe, sabe? Um livro francês. Todo mundo conhece As Mil e Uma Noites, um livro árabe. Mas eu acho que as crianças de Roraima precisam de um livro que elas leiam. É um igarapé? É um puraqué? É um buriti? É um murici? Tá dentro da minha realidade. Do lavrado, né? Do lavrado roraimense. Então, assim, quero que as crianças leiam e enxerguem é a minha realidade. Então, assim, estou trabalhando nesse sentido de ter uma obra um pouco mais regional, mas também entendo que eu posso ir um pouco mais longe. Escrever uma obra em outro cenário que eu nunca nem vivi, que também é uma coisa que vai ser um pouco mais extensa, vai me dar trabalho, mas é legal. E eu não vou contar porque é igual isso aqui, eu só contei pra minha família quando tava pronto. Tem alguma coisa vindo, né? Agora o quê? Nem isso. Não, agora você conta que agora sim, vindo, agora tem uma coisa vindo, agora dá pra contar. O que ainda não sabemos ainda. Não. Mas falando em projeto, eu sei que você não vai, né, contar o que tá acontecendo, mas você tem sonhos, né? Sim. Nesse segmento, além de escrever sobre livros infantis, você sonha também em construir, aliás, escrever realmente outros livros? Sim. Além de poesias e contos, mas escrever histórias. Quais são as suas expectativas e perspectivas sobre o mundo do escritor, da literatura daqui pra frente? Bia, eu falo pros meus amigos e pessoas mais íntimas que eu queria que alguém pudesse entrar na minha cabeça e visitar um dia. Ela ia encontrar uma biblioteca em construção ali, páginas sendo escritas ao mesmo tempo, em vários momentos, em vários contextos. E é isso que tem uma autora, Bia, que é até a Carla Madeiro, que ela escreveu Tudo é Rio. Não adianta você lutar contra a força da criatividade da sua mente. Eu só consegui me acalmar um pouco mais quando eu consegui escrever esse livro, sabe? Eu consegui entregar uma história, isso já tirou não um peso das minhas costas, mas uma responsabilidade, porque essa história, ela estava na minha cabeça, e tem várias outras histórias que estão na minha cabeça, e que eu só vou ter paz de espírito quando eu publicar. Não vai adiantar. Então, assim, eu já tenho sonhos de trabalhar com assessoria política, institucional, marketing, publicidade. Tudo isso eu queria trabalhar. Fotografia, você sabe que eu tenho um gosto muito grande pela fotografia, por vídeo, por edição de vídeo, roteirização. Mas eu sei que eu preciso fechar tudo isso, focar em leitura, focar em literatura. Não é um sonho, Bia. É só uma vontade de me expressar. Eu só quero conseguir me expressar e deixar que isso as outras pessoas também
tenham acesso e leiam e se identifiquem, se emocionem. De fato, até publiquei um vídeo, né, falando que não é sobre metas, é só sobre se expressar. Não tem mais nada assim, só quero me expressar, contar, escrever e é isso. É conseguir imprimir aquelas páginas que estão na sua cabeça. E colocar para o mundo ler também. E não só imprimir, né? Mas é que nem a gente estava conversando antes. A literatura e isso aqui é um sentimento, isso aqui é uma parte da minha vida, mas também isso é um produto. E como produto, a gente precisa entender sobre processos, sobre contratos, sobre direitos autorais, sobre distribuição, sobre publicação, tradução. Então, assim, é um trabalho, né, Bia? Não é uma coisa só de amor que dá para fazer. É amor, mas também envolve muito trabalho. Então, eu preciso, de fato, fechar nisso. E, assim, acho que sonho mesmo é só ganhar um prêmio Jabuti, assim, já tô feliz. Aí já posso... já posso me aposentar. Já posso me aposentar. Vai conseguir. A gente vou. Emana pro universo, isso, né? Com boas energias, com muita fé também. Essa fé que você trouxe, inclusive, de aprendizado da sua mãe. E acreditar que é possível e que vai acontecer. Eu torço muito que aconteça. Você falou em fé, né? São tantos acontecimentos, né, Bia, que a gente até vai esquecendo. Minha mãe, enquanto pessoa que lia livro da igreja, ela também lia meditação. Então, todo dia de manhã, 6 horas, a gente tinha que ler a meditação com ela adventista, cantar 3 músicas do Inário, orar o Pai Nosso, fazer uma oração pessoal e, no final de tudo isso, falar um versículo bíblico. Isso todo dia de manhã, 6 horas e às 18 horas. Minha mãe faleceu, já vai fazer 3 anos, e a gente lá em casa continua fazendo a meditação. A gente lê, canta música do Inário. É como a gente sentisse a presença dela. E eu só sei que eu só vou continuar sendo feliz escrevendo e lendo. E lembrando dela. Nossa, sua mãe marcou realmente a sua vida, né? Muita gente fala assim, nossa, como que você é assim? Eu falei, gente, só porque era minha mãe, não tem outra coisa não. Eu fui criado por ela e por isso que eu sou assim. Ah, você é assim, você é divertido, você é compreensivo. Eu falei, não, gente, nada disso é eu. Tudo isso foi minha mãe que passou pra mim. Mas agora 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 um pedaço, né? eu sou herdeiro, né? Agora eu tenho que passar pro Kalel. Que é o sobrinho, esse sobrinho dele é muito amado, gente. Ele compartilha ali nas redes sociais também. Com muito amor e muito carinho. Eu acho que sua mãe teria muito orgulho do tio que você é, viu? Isso, eu sou quase um pai. O pai ali, adotivo do coração. Tio pai, né? Tio pai. Mas isso é muito bonito. Então, assim, diante de tudo isso que você compartilhou aqui com a gente, do seu conhecimento, dos seus aprendizados, essa é a palavra. Dos seus aprendizados enquanto leitor, enquanto escritor, enquanto alguém que trouxe sabedoria também da sua mãe para sua vida. Isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem também àqueles que têm esses sonhos guardados, que não como você, que está com a cabeça cheia de livros na gaveta, cheia de poemas, ou, enfim, que tem outros projetos também. Que mensagem que a própria literatura, a sua própria leitura de vida, leitura de livros, lhe ensinou que você pode compartilhar também? Bia, eu quero muito que as pessoas, elas entendam que a vida ela é muito grande, ela é pequena, o espaço é curto, eu falo isso para todo mundo, se a gente for fazer o cálculo mesmo, a média do brasileiro é ali 70, 76 anos, se a gente for fazer um cálculo, a gente só tem 70 natais, 70 anos novos, a gente tem só 70 aniversários de nossas mães. Isso com muita expectativa, né? Isso com muita expectativa, né? Tipo, minha mãe com 56 anos faleceu, então não tive tudo isso. Então, quando a gente bota isso no lápis, só tem uns 76 férias. Então, quando a literatura, ela me dá muito visão de vida, sabe? Tem livros que eu leio, Bia, que começa com o personagem criança e termina com ele no caixão. E um livro que eu leio em uma semana, eu vivi uma vida e eu vejo naquele livro que a vida é muito curta, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que continuar trabalhando, continuar atuando onde dá dinheiro, onde consegue manter a vida, mas, ao mesmo tempo, começar a tirar um tempo para fazer projetos paralelos para que elas se sintam elas mesmas, sabe? Para que elas se sintam fazendo o que elas queriam fazer na vida, seja pintura, seja arte, seja música. Eu falo isso para todo mundo. Tem gente que ama muito carro, sabe? Então, assim, realmente, se você gosta de carro, vai aprender sobre carro, vai fazer uma faculdade de engenharia, sabe? Né? É isso que eu tô falando. O sonho, ele não pode ser só algo poético e bonito. Sonho é trabalho, sonho é disciplina, sonho é estudo. Então, assim, se você tem um sonho na sua vida, sonho
em trabalhar com alguma coisa muito específica, estude, não só pense, né? Porque, e principalmente, tem lugar para todo mundo, e principalmente, se você tem talento, a gente quando nasce com uma coisa, a gente sabe que a gente tem. Tem gente que tem talento em imitar o Silvio Santos, ele sabe. E aí, quando pensa que não tá na TV ganhando dinheiro imitando o Silvio Santos. Então eu falo muito isso para todo mundo. Todo mundo tem um talento. Diferente ou não, comum ou não, mas todo mundo tem um talento. E tem que aproveitar. Porque senão, quando chegar ao fim da vida, a gente só vai falar assim, só trabalhei e só fiz aquilo, né? Não fui eu, de verdade. Então essa é a minha mensagem para as pessoas. Que elas consigam trabalhar, viver, se manter, mas ao mesmo tempo tirar um tempo da vida para seguir seus projetos paralelos e ler. Principalmente ler, Bia, porque a literatura dá a visão de mundo. A literatura te dá uma contemplação do que é a vida, do que é viver, do que são os sentimentos, e é isso. Eu fico, assim, encantada com essas palavras. E agora eu quero que outras pessoas fiquem encantadas também com isso que você está contando, mas que possam ouvir você também nas redes sociais, acompanhar seu trabalho. Isso. Como é que faz, Geilson? Então, tenho 2 perfis. Um é de trabalho, meu trabalho, que é o geilson.pinho. Lá é só assessoria política e marketing mesmo. Mas onde vocês vão encontrar o meu trabalho como escritor, a minha vida como leitor e as minhas dicas de obras que eu tô lendo ou de outras pessoas que também me indicaram, vocês podem seguir @geilson.ambrosio lá no Instagram, que lá vai ter esse pouquinho do Geilson leitor, tio e filho, principalmente. Escritor. Escritor. Geilson, parabéns, assim, desejo que faça muito sucesso no livro de Natal, que toque o coração de muitas famílias, crianças, mães, a família completa mesmo, e que você siga aí com essa carreira maravilhosa de escritor até conquistar, então, seu sonhado prêmio Jabuti. Vou vir aqui depois de ganhar o prêmio. E contar pra Vai gente. ser o primeiro lugar. Pronto. Tá escrito, tá gravado, na verdade, isso. Então, muito obrigada, parabéns, muito sucesso. E assim, com essa história linda, né, inspiradora hoje do Geilson, nós vamos encerrando, então, mais um podcast Cultura na Mesa. Agradeço a tua companhia e te convido também a ouvir outros podcasts nos canais da Defensoria. Basta pesquisar, aliás, por @DefensoriaRR no YouTube, no Deezer e no Spotify. Então, mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.